Bom, estamos aqui reunidos com o nosso Hang Around, como diz Guilherme Fiuza, que entende tanto de tecnologia quanto eu de física quântica. Então teve que ter uma presença física aqui para o nosso Hangout do Instituto Liberal. É um prazer, Guilherme, estar aqui. Rodrigo. Alexandre Borges, nosso diretor do Instituto Liberal, vai participar da sabatina. E o tema principal é aqui o livro Não é a Mamãe, para entender a Era Dilma, de Guilherme Fiuza, que já está nas paradas de sucesso. E é realmente uma leitura, além de muito prazerosa, pela marca característica do Guilherme, que é o uso de ironia e sarcasmo, é uma leitura obrigatória para compreender aí o estrago desses últimos anos no poder. E eu começo, Guilherme, fazendo uma pergunta logo de cara, né? Antes da gente entrar propriamente dito no livro. Já vem aí o Não é a Madre, para entender a Era Marina? Acho que entender a Era Marina ainda não dá, né? Mas a gente nem sabe se ela vai ser eleita. Mas o fenômeno Marina já enseja algumas preocupações, né? Sobre os mesmos problemas, na verdade, que são os que governaram a impostura da Era Dilma, que é o governante apresentar uma coisa e a opinião pública entender outra, né? Esse é o grande problema de todo o petismo, né? As bandeiras virtuosas, né? Servindo a uma ocupação de poder, simplesmente, né? Então, não sei se você quer já falar sobre... Então vamos entrar no livro sobre a Dilma, né? Porque o seu grande ataque no livro pode parecer para muita gente um pouco mais desatenta, talvez, um ataque ao PT ou à própria Dilma, mas o ataque maior, na minha leitura, é ao povo, ao eleitor, a passividade do público diante do espetáculo, do circo armado. Então você é uma espécie de soco para ver se chacoalha e desperta da sonolência, né, dessa hibernação desse povo brasileiro. Então a pergunta que eu te faço é: até que ponto é a culpa de fato do povo, e é o famoso ditado de que cada povo tem o governo que merece, ou até que ponto é realmente uma habilidade do populismo do PT de enganar, ludibriar as pessoas? Acho que o populismo hábil é Getúlio Vargas, né? Isso era habilidade. O PT não tem habilidade nenhuma, né? O PT, você perguntou se não ataca o PT, nem precisa atacar o PT. O PT ele ataca a si mesmo, né? Infelizmente, é uma crônica miserável, né? A conduta do PT, especialmente isso eu toco muito no livro, porque você pensa assim, o canalha, o picareta, o bandido, o ladrão, o mal-intencionado e tal, ele pode, com todos os males que traz, ele pode ter um mínimo de vaidade de construir alguma coisa, nem que seja ali por uma questão personalista e tal, para deixar o seu legado e tal. O PT não tem nem isso, né? Quer dizer, o PT, a mediocridade governa, tanto que você percebe que em alguns momentos o partido tinha nitidamente a sensação de tomar decisões melhores do que tomou, até para se beneficiar, e jamais escolhe a decisão melhor, sempre escolhe a decisão, sempre escolhe o álibi, né? Assim, o PT entre a coisa certa, líquida e boa para ele para fazer, e um bom álibi, ele escolhe o álibi, ele tem a tara pelo álibi. Então a crítica é realmente à opinião pública, é realmente ao povo, ao país, à sociedade. Eu não estou falando de periferia, estou falando de todo mundo. Até inclusive a boa parte da elite da imprensa. Da imprensa, dos jornalistas. Vou fazer uma pequena ressalva à imprensa, e não é corporativismo, porque eu sou praticamente um ex-jornalista hoje em dia, mas eu acho que no governo Dilma a única coisa que teve viva no Brasil foi a imprensa, que obsessivamente, de uma forma quase missionária, levantou boa parte dos podres que apareceram e que não adiantou nada, porque aí a opinião pública foi lá e passou a mão na cabeça. Não tinha eco. O primeiro capítulo, né, que é A Faxineira, o primeiro é Dilma é a Mãe, né, que é o lançamento dela. A gente tem aqui Dilma com Erenice Guerra. Exato. Né? Que está de volta, né? Quer dizer, declarando voto, apoio. Erenice, a volta dos que não foram, né? Para quem não lembra, Erenice transformou a Casa Civil num bazar pessoal, né? De interesses familiares e tal. E caiu em desgraça, mas ela seria a ministra principal do governo Dilma. As pessoas não lembram, a opinião pública não lembra de nada.
Né? Assim como o Dirceu seria, né, do Lula. Exatamente. Se tivesse chance. A Casa Civil... Esse esquecimento, né, que você fala, que é uma coisa impressionante. A imprensa, realmente, o Alexandre criticou a imprensa aqui, porque tem uma ala da imprensa que a gente sabe que não faz o devido trabalho, né, de jornalismo mesmo, independente. Mas, de fato, muita coisa veio à tona graças ao trabalho de alguns jornalistas e caiu em esquecimento uma semana depois. Quer dizer, é uma coisa porque a imprensa, né, Alexandre, a imprensa ela não pode ser a polícia. A imprensa não pode ser o Ministério Público. Né? A imprensa, ela vai em cima do fato. Por exemplo, estão falando aqui do segundo capítulo, 2011, A Faxineira, né? Que é o primeiro ano de governo Dilma, no qual nós tivemos a incrível marca de 7 ministros demitidos, sendo 6 comprovadamente por irregularidades flagrantes, né? E mais, era o ministério montado pela Dilma, junto com o Lula e tal, esse projeto que a gente conhece, e ao longo das denúncias, a Dilma sempre defendeu todos os acusados, a princípio, mesmo com já fartas evidências, né, dos seus ilícitos, né? E isso tudo na cara de todo mundo, mostrando que ela era absolutamente alinhada com aquelas pessoas e com os seus atos ilegais. Ou seja, isso em qualquer sociedade que tenha um pouquinho de vergonha na cara, isso poderia ser o início de um processo de impeachment. Que ela não chegou nem a esboçar a história do fui traído do Lula, né? Nem isso ela chegou a esboçar. Né? Exatamente. Ao contrário, ela prestou solidariedade a Orlando Silva, Carlos Lupe. Carlos Lupe está de volta. Não, ele nunca saiu, né? E ela tentou salvar até o fim. Eu lembro de uma frase dela que é uma das crônicas aqui, fala, porque são crônicas, né? Então sai uma frase assim. Eu lembro que a frase que ensejou uma crônica inteira foi quando as denúncias contra o Lupe, que já tinha uma série de denúncias, deram uma pequena esfriada, aí ela estava saindo de um evento, a imprensa cercou, e aí o ministro Lupe, fica ou não fica e tal, e a Dilma respondeu com a seguinte frase: o passado passou, gente. Uma semana depois, nova denúncia, e ela tem que finalmente demitir. E aí uma das crônicas é isso: o passado não tinha passado, né? Então isso tudo é muito gritante. Eu falei de impeachment, eu nunca advogaria o impeachment da presidente Dilma no seu primeiro ano de mandato, que seria uma tragédia, institucionalmente falando. Mas o primeiro ano de governo não tinha nenhuma proposta, nenhuma. Assim, até o Lula tinha uma tentativa ali de fome zero, que era um erro, como sempre. Eles não trabalham, né? Eles apenas conspiram para ocupar espaços no poder e viver daquilo. E não é esse no eterno palanque, né? Bravata, eterno palanque. Você vê, o prefeito de São Paulo hoje é um ministro ex-ministro da Educação absolutamente inepto, né? Nós tivemos aí um tricampeonato de problemas no Enem, que infernizaram, por acaso meus filhos estavam fazendo na época, infernizaram o país inteiro, né? E ato contínuo ele é eleito prefeito de São Paulo. Então eles vivem disso. Por que o Enem falhou? Porque ele estava no palanque da Dilma, para eleger a Dilma, fazendo política, é só o que eles fazem, né? Então o livro vai mostrando que ao final, por exemplo, desse ano de 2011, o capítulo A Faxineira, apesar de toda aquela lama inacreditável, nunca um início de governo foi tão terrível assim, ela termina com uma aprovação recorde da sociedade brasileira, uma aprovação acima da aprovação do Lula no seu primeiro ano de governo. Eu tenho que olhar muito mais para a sociedade do que para o PT. Você não acha também, quer dizer, tem um pouco de crítica da imprensa que eu faço em relação a como a imprensa ela própria se cansa das denúncias. Ela faz uma denúncia, aquilo passa uma semana, 2, ela já está mudando de assunto. Ela normalmente aceita com muita facilidade a explicação do governo e aquela coisa de vamos investigar e tal, eles acabam perdendo o interesse
e mudando de assunto, o que eu acho que começa a construir, e aí acaba construindo na opinião pública uma ideia do denuncismo, né? Porque sempre fala, isso é denuncismo. Qual é a maneira de você combater a crítica do denuncismo? É que aquilo continue aceso até que vire uma investigação, até que vire uma condenação. Isso eu não vejo tanto. Mas eu acho que também tem uma crítica maior à própria oposição. Quer dizer, aí que eu acho que a gente entra no grande problema do Brasil não ter oposição. E o brasileiro está mostrando que ele é sedento de mudança. Ano passado, com as manifestações, onde 3 milhões de pessoas foram às ruas, sem bandeira específica nenhuma, apenas para dizer estou cansado, mas sem saber exatamente por quê. Nenhuma liderança se apresentou para capitanear aquele momento e mostrar, não, então eu entendo o que vocês estão querendo. Pergunta direto, os tucanos são frouxos? Falta um pouco mais de postura de combativa dessa oposição. E você vê como é que o Aécio foi atropelado pela Marina. Ela fez um espasmo de ser uma alternativa à Dilma e ela disparou sozinha, né? Então, acho lembrando que ela foi do PT por 30 anos, ministra do Lula. Quer dizer, essa é a grande novidade contra o que está aí, contra o PT. Em termos de tempo de petismo, os tucanos não conseguiram capturar isso para eles, né? O que aconteceu? Em termos de tempo do PT, a Marina foi mais tempo do que a Dilma, né? Tem vários pontos aí. O primeiro é que o PSDB eu acho um partido sofrível. Assim, como todos, não tem nenhum partido que você olha e fala, tem partidos que são coerentes na sua falsidade, como o PSOL, por exemplo. Né? O PSOL consegue ser o que era o PT, né? Tem aquelas bandeiras bonitinhas que nunca vai se arriscar a executar, vai ficar sempre ali vivendo daquela bolsa oposição. Agora, eu acho que como na história da humanidade e como na história da brasileira, quem resolve é o indivíduo. Né? Eu não estou esperando nada do PSDB. Né? O Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda no momento crítico, era o 4º ministro da Fazenda do Itamar, um governo que já não tinha apoio de nada, de imprensa institucional, de opinião pública, inflação galopante. Ele foi e tomou uma decisão individual. Né? Você pode perguntar para qualquer um dos artífices do Plano Real. Você tem um livro sobre isso, Os 3.000 Dias do Lula. Eu tenho um livro sobre isso. Que ali foi o Fernando Henrique juntando, inclusive ele não chamou o quadro partidário dele, que seria o José Serra, para pensar no plano, chamou o Pedro Malan. Serra cotado para o Ministério da Marina, né? Bom, vamos ver. Tentando dar alguma coerência à nossa conversa. Então, o Fernando Henrique individualmente toma uma decisão político-administrativa de juntar os melhores para fazer um plano, e foi a última coisa séria feita no Brasil, na minha opinião, sinceramente. Claro, tem diariamente coisas sérias sendo feitas pontualmente na administração e tal, mas como reforma, como realmente estruturação, né, do país, foi a última coisa. E ali você tem, a partir daquilo, uma grande modificação política, porque o Fernando Henrique, a partir daquela iniciativa, ele se elege presidente da República. Ele não governa com o PSDB, organicamente falando. É lógico que o PSDB é base dele de apoio e tal, mas as decisões são sempre dele e do núcleo duro dele e do Estado-Maior dele, né? Acho que a gente não deve esperar muito dos partidos, e a falha dessa impostura prevalecer, não acho que seja da oposição, coitado da oposição. Acho que a oposição falha, sim, eventualmente, mas a sociedade não ajuda. É o que eu acabei de dizer, né? Você fala de novo da imprensa, eu respondo a você dizendo o seguinte: pensa na CPI do Cachoeira, né? Que é um capítulo, esse capítulo por acaso se chama A Babá de Rosemary, porque o Cachoeira teve a infelicidade de no mesmo ano de passar a história no mesmo ano da Rosemary Noronha, que brilhou mais ainda do que o Cachoeira. Então achei que o capítulo devia ser intitulado A Babá de Rosemary. A Babá de Rosemary é a Dilma, né? Evidentemente, que a manteve lá no escritório da Presidente da República em São Paulo, para ela nadar de braçada nas agências reguladoras, tudo isso que é sabido e ignorado. E a Rosemary, tá tranquilo. Sumiu, não tem Rose. Se você estiver vendo isso aí, um abraço para você. Tranquilo. Usando dinheiro lá de Portugal, talvez. A Rose provavelmente estava na primavera burra de junho. Ela devia estar lá também protestando, porque não tinha nenhum cartaz na primavera. Processem Rosemary ou condenação a Rosemary e tal.
entre outras coisas, por isso eu chamo de primavera burra. A gente vai falar um pouquinho disso, tem que falar. Então, o que a gente vê na CPI do Cachoeira é que ali, dentre todos esses escândalos e tal, foi um momento, graças à imprensa, de novo, que vai lá na Polícia Federal e no Ministério Público e vai pegando as coisas e vai aos próprios vilões, né, e consegue. A Veja e a Época e o Globo atuaram muito bem nessa fase. Mostra-se o quê? Existe no coração do esquema Cachoeira uma empreiteira que é usada, né, que tem subsidiárias, empresas de fachada e tal, que servem ao esquema Cachoeira, que é a empreiteira Delta, né, que por acaso é a campeã de obras do PAC. E que surgiu meio que do nada, era uma empresa bem menor. Surgiu do nada, cresceu muito rapidamente, à sombra e água fresca do governo Dilma, certo? Os problemas no DENIT que já haviam aparecido, aditamentos, assim, um ralo bilionário no DENIT, a Delta envolvidíssima com essa sequência de escândalos, desde que a Dilma era a mãe do PAC, que a Dilma é a mãe do PAC, né? Assim, esse autor aqui diz que não é a mamãe, mas isso está errado. A Dilma é a mãe do PAC. Não é a sua mãe, né? Eu não sei se você já fez exame de DNA. Já fez exame de DNA para ter certeza disso que você fala? Inclusive o Lula, em determinado momento, na campanha eleitoral, isso está aqui destacado, essa frase, inclusive, porque o livro tem essas frases destacadas, assim, né? Que eu acho que ajuda um pouquinho a gente entender as obras completas, né? Tipo assim, né? Um jeito jornalístico até quase de... Em modéstias favas, você é bom frasista, tem excelentes frases que resumem, que sintetizam bem o drama da história. Isso na campanha. O presidente se incomoda com a interferência da imprensa na sua transfusão eleitoral. Ele já disse ao povo que Dilma é Lula, deveria bastar. Então, era a mãe do PAC no momento em que o PAC estava sendo entregue à Delta, que era o coração do esquema Cachoeira. Alexandre, com uma quantidade de evidências dessa e uma CPI em curso, a sociedade tem que ser muito frouxa para não respingar nenhuma gotinha de lama no governo. Ou conivente, né? Será que é uma espécie de aval, de salvo-conduto, que desde a reeleição no auge do mensalão foi dado, né, ao PT. Quer dizer, pode roubar porque faz parte. Banalizaram a corrupção, né? Exatamente. Então, deixaram passar. Eu lembro que durante a CPI do Cachoeira teve uma conferência ecológica, era Rio mais não sei quanto, não lembro mais quantos anos, e o país parou para discutir a preservação do planeta e preservou o empreiteiro, que foi bem na época que o Cavendish estava sendo chamado para depor na CPI, e ele conseguiu escapar naquele momento. A CPI esfriou e o Brasil perdeu, né, uma chance de ouro de desenterrar esses podres todos que estão nos atrapalhando a vida, porque eu nunca tive nenhuma simpatia partidária, nenhuma amizade, nem nada. Eu quero esse país que a gente vive, os preços e tal, e ali, né, como em todos esses 12 anos, estava sendo gestado esse desastre macroeconômico, né, com inflação, né, a inflação no Brasil, né, além dos esquemas de fraudar os dados, né, eu acho que só o fato de você dizer ao povo, olha aqui, existe uma coisa chamada contabilidade criativa. Os dados do governo estão sendo manipulados e de forma grosseira, né? Maquiados. Eu digo que se fosse o David Copperfield, vai lá, mas é mágico de festa infantil. Exato. É nosso rudimentar. O superávit primário, eles mudam arbitrariamente, vai ser 30 bilhões a menos, não sei o que e tal. Então eu acho uma sociedade muito frouxa. Guilherme, mas eu não quero de forma alguma aliviar a do povo. É claro que tem uma parcela de culpa nisso.
Mas é como se você chega num restaurante, você quer pizza e só tem sushi para vender. Quer dizer, qual é o cardápio de oposicionistas que estão também se oferecendo para pegar a bandeira? E eu volto ao exemplo, nós estamos no meio de uma campanha para presidente, onde aparece a Marina Silva, que aparece como 2% diferente da Dilma, e o povo sai correndo para votar nela. Então, de certa forma, não há também uma certa incompetência do que a gente imaginava que seria o Aécio ou o PSDB, para poder entender um sentimento, uma vontade de mudança da população, de dizer que está de saco cheio de 12 anos do PT, e conseguir pelo menos minimamente verbalizar. A gente viu agora debates, nos debates mesmo, como é que ele foi fraco ou incapaz de se contrapor a Dilma nos debates, né? Também não tem uma certa incapacidade de alguém que veja uma oportunidade de ganhar a eleição, de não se colocar de uma maneira mínima. Conseguir canalizar essa revolta dos que ainda se revoltam, né? Exatamente. Porque o livro dele ataca justamente a ala que não se indigna mais, não mostra indignação alguma, né? Eu realmente não gosto dessa crítica, Alexandre, não concordo com ela. Assim, acho que há realmente, às vezes, uma baixa eficiência de liderança, não sei o que e tal. Agora, o Aécio já falou tudo também, né? Já falou, como o Serra já tinha falado também, desde o Serra já tinha mensalão. O cara está mostrando, olha aqui, gente, esse pessoal tentou, né, construir um duto, e chegou a construir um duto do Estado para o partido, dentro do Palácio. Isso foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, está preso, né, tentando, com o presidente do partido, com o tesoureiro do partido, né, ou seja, essa quadrilha que o nosso querido ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, nos ensinou que não é uma quadrilha, a primeira quadrilha, né, na história da bandidagem que consegue o status de não quadrilha, né, que atuava sistematicamente nos mesmos locais, com as mesmas finalidades, os mesmos prepostos e etc. Isso tudo foi exaustivamente mostrado. Você está concluindo, então, que realmente o povo brasileiro tem o governo que merece. É mais ou menos isso que eu estou pescando. Eu acho que falar de povo é perigoso, porque é o cara criticando os povos. Não, a elite. Você costuma, inclusive, falar da elite vermelha. É pior. A elite vermelha está aí pendurada em tudo que é teta, né? Mais omisso você se você não tomou posição. Esse primeiro ano da faxineira, eu lembro de várias pessoas que eu respeito e continuo respeitando, dizendo, sabe que eu estou gostando da Dilma? Ouvi isso várias vezes, e não era na periferia do Rio de Janeiro. Não, basta dizer o seguinte, né? Saiu a última pesquisa por abertura de escolaridade. A Dilma, em quem tem até a quarta série, tem 50%, a essa tem 9%. Tudo bem, está aí o uso do populismo e tudo mais, né? Da exploração da ignorância. Mas em quem tem curso superior completo, é pau a pau, 24, 25, porque está empatado essa, né? E Dilma. Mas eu não sei se isso volta ao ponto, por exemplo, vamos pegar dois exemplos, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro você tem um quadro de governadores meio empatado, e é um consenso geral que a gente está muito mal representado em termos de opções para votar para governador no Rio. Você vai para São Paulo, o Alckmin deve ganhar no primeiro turno. Entendeu? Então, assim, em São Paulo tem quem votar, por exemplo, tem o Geraldo Alckmin que, de certa forma, o povo de São Paulo se representa, olha, entende quem é ele e ele vai ganhar no primeiro turno. A gente não tem o Geraldo Alckmin no Rio, por exemplo. Quem fez, na minha opinião, quem fez o Geraldo Alckmin, ou as circunstâncias do Geraldo Alckmin, ou o poder do Geraldo Alckmin, foi o povo de São Paulo. Porque se aparecesse o Geraldo Alckmin no Rio de Janeiro, o cara não vai à praia, o cara é certinho, o cara não sei o que, já teria... Aliás, é bem lembrado, ele teve uma péssima votação para presidente no Rio em 2006. Em 2006, se não me engano, ele teve... O Rio vota mal, é pior ainda. Agora, eu quero sair um pouco só da política local e ir para uma questão mais cultural, né? Você fala muito do império dos oprimidos, você foi um dos poucos aí, junto comigo e Reinaldo Azevedo, que criticaram, na época do auge da euforia, do gigante acordou, a Primavera Burra, né? Aquelas manifestações de junho de 2013. A minha pergunta é a seguinte, nós temos uma marcha avassaladora aí da vitimização desses oprimidos, né, que é uma coisa maior do que o PT. Você prefaciou um livro do Kevin Williamson sobre o politicamente incorreto da esquerda, e a gente vê que não é uma coisa só brasileira, é uma coisa global, isso que está acontecendo com certas peculiaridades e tudo mais.
Como é que a gente combate isso, Guilherme? Como é que a gente vai contra essa coisa que a gente está vendo avassaladora do politicamente correto, uma ditadura nem mais tão velada assim? A gente viu agora o caso recente da torcedora do Grêmio, quer dizer, os tolerantes acham que a reação devida ao racismo dela é apedrejá-la e se deixarem linchá-la em praça pública. Como é que a gente reage a isso que está acontecendo? Não é uma coisa do PT, não é uma coisa que falta uma oposição ou não, uma liderança, não, é uma coisa muito maior e que me tira muito mais o sono. O que a gente faz? Eu te confesso que eu já desisti há muito tempo de pensar assim sistematicamente, né? Assim, acredito... Temos ali alguma... Não, pode ir. Pode. Acredito que até a minha postura, isso por um lado pode ser chato, porque eu não me engajo em movimento nenhum, né? Eu, por exemplo, o Instituto Milênio, por exemplo, que é um instituto liberal, reproduz textos meus e tal, e algumas dessas pessoas dessa patrulha que eu não tenho o que fazer e fica perseguindo a gente, tá lá, o cara pertence ao Instituto Milênio, que é uma ação de reacionária, não sei o quê, e eu sempre explico que eu não pertenço ao Instituto Milênio e até digo ao pessoal do Instituto Milênio que eu não tenho partido nem instituição, nada. Eu sou um escritor, um jornalista independente. Né? Mas o Instituto Milênio é uma instituição que procura veicular ideias em defesa da liberdade. Né? E eu acho que a liberdade é um bem muito valioso, então por isso eu colaboro, como posso colaborar com outras instituições que tenham esse tipo de característica. Né? Mas fora isso eu não me engajo. Então a tua pergunta, eu digo o seguinte, as minhas crônicas elas são talvez cada vez mais sarcásticas, porque eu estou justamente me demitindo dessa tarefa de arregimentar uma solução. Porque eu já apontei tanto, e eu acho que é tão primário. Quer dizer que é um desabafo mesmo. Essa era a minha última pergunta, até que está chegando perto do fim, mas eu queria entender se o seu uso do humor e do sarcasmo é um desabafo pessoal de quem jogou a toalha e está mesmo sacudindo as pessoas, ou se é um uso, porque o humor pode ter um uso social importante. Não, jogar a toalha nunca, porque... Você não foi pro niilismo, é isso? Não, porque eu acho que a gente sempre pode, por exemplo, essa eleição, independentemente do resultado final, eu acho que até o fim as ideias boas ou corretas ou saudáveis têm que ser defendidas, porque isso significará também você guarnecer um espaço dessa nossa comunidade em que as pessoas vão prestar atenção, tanto que o livro vai bastante bem, talvez por isso, porque tem um grupo grande de pessoas capaz de botar um livro desse na lista dos mais vendidos, que está sensível a isso e presta atenção nesse tipo de coisa. Que é o que alimenta alguma esperança, né? Senão realmente... Exato, isso eu não desistia, quer dizer, eu não virei um cínico, porque eu não quero saber mais do que todo mundo pensa. Quando pessoas que têm um pensamento interessante aparecem, isso me motiva muito. Agora, essa questão que é mundial, como você apontou, a impostura, né, é pior do que o nazismo, na verdade, porque eu digo que o comunismo e os seus derivados, né? Uma vez me perguntaram isso numa palestra, é lógico que os caras vão pegar isso aí e vão dizer o cara é nazista, não sei o que e tal. Eu já esclareço que o nazismo é um horror e tem que ser lembrado até hoje para que não se repita nada parecido. No entanto, numa palestra me perguntaram, estavam me perguntando sobre o comunismo, e eu resolvi perguntar de volta: qual regime que você acha que foi mais sincero nos seus propósitos, o comunismo ou o nazismo? E a pessoa ficou meio chocada e eu mesmo respondi: o nazismo era mais sincero nos seus propósitos. Então, assim, eu acho que o pior é a desonestidade intelectual, né? Quer dizer, o pior é você fingir que está defendendo algo e praticando o oposto. Né? Canalice mesmo, né? Porque você... A dissimulação como prática política explícita. A gente está vendo o PT, né? E não só, vamos falar da Europa, né? Quer dizer, a esquerda europeia, a Europa está vivendo um drama, né? A imigração, a Europa não dá, o estado de bem-estar não deu conta daquela imigração em massa, e não pode discutir isso, e a própria elite europeia intelectual impede
que se discuta por um tabu que você não pode ser contra o imigrante. Não é você ser contra o imigrante, é você constatar que aquelas pessoas vêm sem uma formação como é da civilização europeia, portanto não são capazes de gerar a mesma riqueza do que a civilização europeia. E, portanto, num determinado momento, os países crescerão menos, né? E entrarão em crise, porque tentarão continuar mantendo aqueles cidadãos todos no estado de bem-estar. Isso é tabu, isso não é discutido. Estamos falando são pessoas que trazem a própria língua, a própria religião, não fazem questão de... Não querem assimilar. Não querem assimilar. Então, e o multiculturalismo vai lá e diz que tanto faz, que é apenas diferente você cortar o clitóris da menina ou preservar a liberdade feminina. E é por isso que diz que não é imigração, é invasão, né? Se você chega com uma outra cultura, com uma outra língua, com outro sistema jurídico, você quer impor, você está invadindo. Né? Então, se fosse um grande ardil, né? Se fossem todos uns canalhas, como você falou agora, vamos enganar todo mundo, mas o problema é maior do que esse, porque uma parte dessas pessoas se sente realmente engrandecida ao defender aquelas bandeiras que, na verdade, estão sendo usadas de forma hipócrita. Uma síndrome de Estocolmo ali, né? Então é um pouco... O politicamente correto dá um regozijo à própria detentor. Porque você posa como uma pessoa realmente purinha, nobre, preocupada com todos. É o monopólio das virtudes, né, que eles fazem tão bem. E no fundo, essa pessoa teve preguiça de pensar. Exato. Né? Dá um pouco mais de trabalho você estabelecer um ponto de vista consciente. E para fechar, então, eu digo justamente isso. Para quem não tem preguiça de pensar, fica a recomendação aqui do excelente livro do Guilherme Fiuza, Não é a Mamãe, para entender a Era Dilma. Aproveito e convido vocês a visitar o site do Instituto Liberal, www.institutoliberal.org.br, e conhecer melhor as ideias de quem quer combater um pouco dessa visão politicamente correta, coletivista, autoritária e totalitária, que justamente o livro do Guilherme vem como um antídoto. Então, obrigado, Guilherme. Obrigado a você, Rodrigo, pelo espaço. Obrigado, Alexandre. E divirtam-se com a presidenta.